9. Primeiro, Maringá FM. Nossa, essa foi em ciminha, hein? O pessoal te chama de peruca ou de Bruno? Peruca, Bruno. Tanto faz. Alvorada da Santos Dumont. E mude o astral da sua vida com Tintas Renner. Muito bem, agora são 8 horas e 20 minutos, 8h20 da manhã desta sexta-feira 13. Nossa enquete de hoje é: sexta-feira 13 é uma sexta-feira que dá azar, não dá azar? Nós estamos hoje com Ana Lúcia, que é vereadora aqui de Maringá, do PDT, e a nossa entrevistada, né, com o nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Maringá no ano de 2024. Vereadora, primeiramente, bom dia. Bom dia, Bruno. Muito Tudo feliz bem? de estar aqui, viu? Tudo ótimo, tudo certo? Tudo excelente. Tá sendo bem tratada? Muito, tinha até café da manhã. Você viu? E a vereadora falou assim pra mim: pô, peruca, eu comi uma tapioca em casa, besta, nem tomado meu café da manhã, tinha deixado pra tomar aqui na rádio, né? Tá vendo? Isso foi falta de comunicação da nossa parte, viu, vereadora? Quero que a senhora fique bem à vontade Tá, então no nosso eu jornalismo. queria que você me convidasse novamente, porque agora eu já sei que Então tem tá café da combinado, manhã. tá fechado. Então, pra começar daquele jeito, sexta-feira 13, a senhora acredita que é uma sexta-feira que realmente dê azar ou não? Ou é mito essa história? Bom, para mim, né, eu acho ótimo só por ser sexta-feira, né? E não vejo, né, acho que, de fato, eu gosto dos mitos, eu gosto das histórias, sabe? Eu gosto dessas crendices que vão passando de geração para geração, e tudo que minha avó me ensinou, eu acredito. Então, eu realmente fico um pouco cuidadosa na sexta-feira 13. Muito bem, muito bem. Essa nossa enquete está respondida, então, pela vereadora Ana Lúcia, aqui de Maringá. O seguinte, vereadora, vamos lá. Vamos contar um pouco da sua história. A senhora é casada? Faz uma pergunta mais fácil. Mais fácil? É. A senhora está num relacionamento? Sim. Está num relacionamento? A senhora É. tem filhos? Eu tenho um filho que tem 30 anos. Sim. Ele trabalha com cinema. Nunca fui casada, né? Apesar de ter tido Sim. um relacionamento com o pai dele durante 15 anos, e agora já estou há mais de 10 anos, né, com um companheiro, num relacionamento bem legal, uma Que pessoa que bacana. gosta muito de política, porque sem isso não tem vida Isso é política. verdade. E, enfim, é isso. Que bacana. Então a senhora tem esse filho de 30 anos. A senhora mora em Maringá, é claro, né? Que região de Maringá? Moro ali na Zona 2, para trás da Câmara. Na Zona 2. Muito bem. É o primeiro mandato? Primeiro mandato. Eu não sou política de profissão, né? Eu sou professora. Inclusive, quando me perguntam, Bruno, e aí, eu te chamo de professora ou de vereadora? Eu digo, me chama de professora, porque eu estou vereadora. Sim. Né? Mas eu serei professora até o último suspiro da minha vida. Muito entendeu? bem, então vou te chamar de professora daqui pra professora, frente, pode por ser? favor. Professora Claro. Ana Lúcia do PDT e vereadora de Maringá. Está vereadora de Maringá, Sim. muito bem. A senhora começou, vamos lá, vamos pegar aqui, fazer aqui trazer uma ordem da sua vida. Você nasceu aqui em Maringá ou não? Não, nasci em Mandaguari. Mandaguari. Vivi ali na zona rural, né? Sim. Como a maior parte das pessoas que já têm mais de 60 anos, como é o meu caso, nós temos uma origem rural, né? A gente tinha um sítio entre Jandaia e Mandaguari, eu nasci no sítio de parto normal, mas no município de Mandaguari. E quando a idade escolar chegou, meu pai se mudou para a cidade, mas ele se mudou para Jandaia. Então Jandaia foi a cidade onde fui criada até os 18 anos. A terra do Ratinho, a terra do Pinga Fogo, a terra da professora, né? Dos grandes comunicadores ali. E mais do que isso, inclusive, eu tenho uma relação pessoal com o Ratinho pai. Sim. Né? O Ratinho, nosso governador, eu ouvi crescer um pouco também, mas eu saí para estudar fora e não voltei mais para Jandaia. E o pai, eles tinham um grupo de teatro lá e eu era um pouco mascote daquele grupo. Então eu tenho uma relação pessoal, a gente inclusive vai se encontrar no início de novembro num baile lá em Jandaia com um grupo, né, de baile que lembra os anos 70, assim, uma coisa bem legal. Vai ter um baile lá no Country Club no primeiro sábado de novembro. Bom, bacana. E a vereadora, e a professora Ana Lúcia, vereadora, né, de Maringá, vem para a cidade de Maringá em que ano? Eu vim para cá para fazer um concurso na Universidade Estadual de Maringá em 88. 88. Né? Eu vim, fiz o concurso, fui aprovada e já fiquei, né? E me mudei para cá
E estou aqui desde Há 34 anos. 34 anos. 34 anos de história em Maringá. E lá você presta esse concurso e se torna professora? Sim, me tornei professora no Departamento de Ciências Sociais, né, atuando nas áreas de sociologia, principalmente, de ciência política, de antropologia, enfim, nessas áreas aí, né, que estudam a sociedade, que buscam compreender que maluquice é essa que é a nossa sociedade. E quando que a professora decide sair candidata a vereadora? Bruno, na verdade, a minha vida inteira, trabalhando nestas áreas, eu fiquei atuando muito com a nossa realidade. Seja a realidade de Maringá, porque eu estudei a cidade, eu estudei as pessoas, a nossa economia, os nossos problemas, né? E essa era a matéria da minha atuação como professora e pesquisadora na universidade. E aí, ao longo de mais de 30 anos de carreira, eu, na verdade, é quase que uma consequência natural da minha atividade. Por quê? Porque eu me envolvi muito com os problemas da cidade. Eu me envolvi muito com os movimentos sociais, com as lutas, né, dos trabalhadores, com as lutas de todas as pessoas, com as necessidades dos bairros, né? Eu acabei trabalhando muito com política urbana, principalmente, né? Com planejamento, com legislação e com todas as lutas que as pessoas iam fazendo. E a universidade fica ao lado sempre, né? A gente como professor, principalmente eu como pesquisadora, que me envolvi nos problemas da cidade, eu fiquei ao lado das pessoas, repassando informações, abrindo caminhos. E quando eu cheguei a um ponto em que daria para eu me aposentar, né, eu decidi que eu ia trabalhar com o movimento de moradia, porque apesar de Maringá, né, ter uma renda um pouco melhor do que as demais, nós temos um processo de desigualdade grande aqui. Temos mais de 40 mil famílias, a gente tem umas 130 mil famílias em Maringá. Mais de 40 mil estão na faixa da pobreza. Portanto, são cadastradas no CAD único, né, que é o CAD que reúne as pessoas que estão em situação de pobreza. E estas pessoas, muitas delas não têm acesso à moradia, né? Então, eu decidi que eu iria me aposentar. Eu já trabalhava com um movimento de moradia e com uma organização de moradia, que é a União por Moradia Popular. Aí eu falei, eu vou trabalhar com isso e vou me aposentar. Fico, de fato, só atuando com a nossa sociedade. E nesse meio tempo eu fui, né? Já tinha me filiado a um partido, né? Eu fui candidata a vice-prefeita em 2016. E, de fato, assim, fui me envolvendo cada vez mais, porque como política eleita, né? Como vereadora, como prefeita, como deputada, você não apenas apoia as pessoas, você tem poder, tem caneta para fazer diferença na vida das pessoas. Porque por meio da construção hoje de lei, né, como vereadora, eu já aprovei mais de 100 projetos de lei. E só tem 2 que são nomes de rua. A maioria, todos eles são necessidades que a população tem, em todos os campos. Educação, na questão das mulheres, a questão da violência, da segurança, a questão do meio ambiente. A gente tem problemas graves de meio ambiente, acabamos de ver isso. Então, eu tenho 105 projetos de lei que o prefeito já sancionou e tenho mais 50 em andamento. E com isso, então, eu altero, realmente interfiro de fato na melhoria das condições da vida das pessoas. Por isso que eu digo que toda a atuação que eu fazia antes, sem o poder da caneta, hoje, né, eu aceitei ser candidata porque eu sei que eu posso, de fato, atuar para melhorar. A senhora se considera uma boa vereadora? Não vou julgar, vou deixar que a sociedade diga, que a cidade diga. Eu me considero assim. As pessoas me dizem, nossa, vereadora, você trabalha muito, né? E é fato, eu trabalho muito, inclusive porque eu tenho o privilégio de estar aposentada, que nesse meio tempo, depois que me tornei vereadora, eu já tinha pedido minha aposentadoria e me aposentei. Então eu tenho tempo, né? E é tempo integral dedicado a ser vereadora. E as pessoas quando me dizem, nossa, você não deve nem dormir direito, né?
Muito ao contrário, eu respondo, né? Eu durmo muito bem, por quê? Porque eu atuo em favor das coisas que eu sempre defendi, sabe? Das pessoas que eu sempre defendi, principalmente os menos favorecidos. Porque aqueles que já têm acesso direto ao telefone do prefeito, do governador, esses não precisam da intervenção do vereador, não precisa do deputado. Eles vão direto. Eles tomam café da manhã antes de ir para os seus escritórios lá com o prefeito, sabe? Com o governador. Então, a estes já está garantido, né, o acesso ao orçamento, acesso à legislação que vai lhes favorecer. Agora, a população que não tem esse acesso é que precisa, né, de pessoas como vereadores, como deputados, como o próprio prefeito, enfim, dos homens dos homens públicos, das pessoas que vêm para o poder público. A gente não pode nem falar mulher pública, né? Você viu que eu... Por quê? Porque nós temos problemas, né, de fato, em relação a gênero. Temos pouca mulher na política. Por que tem pouca mulher na política? Não é porque mulher não vota em mulher. Dizem isso, mas isso não é verdadeiro, viu? Por quê, Bruno? Porque as mulheres não ocupam espaços. É um círculo vicioso. As mulheres não ocupam espaços que as tornam conhecidas, espaços de decisão. Elas não são as secretárias, elas não são as presidentes das organizações, elas não são as prefeitas, elas não são a maioria das vereadoras, elas não são as superintendentes. Com isto, elas não são conhecidas. E quem vai votar em quem não conhece? As pessoas votam nas pessoas, principalmente para vereador, para prefeito. As pessoas votam em pessoas que elas conhecem, né? E para elas serem conhecidas, elas têm que ocupar espaços de poder que elas não ocupam hoje. Os espaços de poder de decisão são ocupados majoritariamente pelos homens. Muito bem. Professora Ana Lúcia, seguinte, a senhora conhece muito bem a cidade de Maringá, pesquisou muito bem a cidade de Maringá. Qual é o maior problema que nós temos hoje? O maior problema, são vários, na verdade, não sei se tem um maior, né? Tem tantos grandes problemas. A gente acabou de viver né? Realmente nós temos problema de zeladoria, que é simples, mas que não está sendo feito conforme deveria, né? Você precisa cuidar da cidade, precisa. Por exemplo, cuidar das árvores. Nós somos a cidade árvore do mundo e temos que continuar sendo, porque a árvore, inclusive, minimiza, né, as consequências do clima. Então nós temos, mas são problemas de zeladoria que são problemas simples, eu nem colocaria como graves problemas, mas a gente tem a cidade crescendo e nós não temos um transporte público coletivo que vai atender a esse crescimento. Então, a mobilidade urbana é um problema. Segurança pública, o que a senhora acha da segurança pública? Olha, ela entra também na questão do problema, o que a senhora acha? Ele é dos mais citados pela população, portanto eu tenho que valorizar, né? De fato, a questão do crescimento da violência é um problema, mas a violência não nasce em árvore. A violência, ela resulta da forma como as questões sociais vão sendo ou não resolvidas. Então, o problema é, antes de tudo, um problema do aprofundamento da desigualdade e da exclusão das pessoas. As pessoas vivem, às vezes são jogadas em situações tão precárias e tão vulneráveis que, sabe, para elas, tanto faz o que elas vão fazer ou não vão fazer. Você não pode colocar as pessoas em situação que elas já não temem mais pela própria vida, que elas não veem uma perspectiva de futuro. E quem cuida disso são as políticas sociais, as políticas de educação, as políticas de saúde, as políticas de assistência social, principalmente, né? E as políticas de geração de emprego e renda, ou seja, a gente precisa oferecer condições dignas de vida para todas as pessoas. Porque quando nós colocamos muito do orçamento para atender os interesses daqueles que já são historicamente atendidos e o povo fica isolado, fica abandonado, principalmente as novas gerações, às vezes o menino não tem vontade nem de estudar. Ele diz, mas eu vou estudar para quê? Horas. Como que um jovem não perde a perspectiva de melhorar de vida se ele estudar? Isso é absurdo.
E nós estamos deixando acontecer isso. Por quê? Porque os serviços são precários, o serviço de saúde, o serviço de educação, a assistência social, ela não atende às necessidades das pessoas. As pessoas chegam num ponto de tanto faz, ela não liga mais, ela não se sente pertencente ao grupo social. E nós temos que fazer esse sentimento de pertencimento florescer desde que o menininho nasceu. Né, desde que ele vai para o CEMEI, né, que tem um atendimento legal, né, a educação infantil é aquela que é como tem que ser, em escolas boas, bonitas, estruturas amplas, mas depois disso, né, saiu da educação infantil, você já não tem mais educação integral. Educação integral é fundamental. Então, eu diria que o maior problema hoje em Maringá é a falta de educação integral real para 100% das crianças. Quando a gente fizer isso, a curto prazo, nós vamos responder muitos outros problemas. Muito bem. O professor e vereadora, professora Ana Lúcia, a senhora é a favor ou contra a prainha? Eu sou a favor de mais de uma prainha, desse o nome que der. Eu nem chamaria de prainha, eu chamaria de um parque das águas. Sim. Né? Nós precisamos hoje, primeiro por causa da crise climática. Né? Nós estamos vendo aí o calorão terrível. Maringá já é uma cidade que tem uma umidade do ar muito baixa. A nossa pele está sempre ressecada. Então nós precisamos implantar em Maringá muitas áreas públicas com água para as pessoas usarem, seja para o lazer, a diversão, mas seja também por essa questão ambiental. Então eu sou a favor de fazer Lago Norte, Lago Sul, Parque das Águas, fazer piscinas rasas, abertas, públicas, fazer espelhos d'água na cidade inteira. Bota espelhos de água rasinho com chafariz, com água jorrando, sabe? Primeiro para a gente jogar água nesse ar seco que vai virar deserto. Nós éramos floresta 80 anos atrás e olha o que nós somos hoje. E daqui a mais 80 não vai ter mais nada, provavelmente. Então, eu sou favorável, inclusive porque, Bruno, se a gente prestar atenção, os loteamentos e os condomínios particulares lançados, eles usam como... Até os condomínios, prédios, uma piscina no prédio é um fator que valoriza aquele apartamento, aquele edifício, valoriza aquele loteamento. Se você tiver um lago lá, nós temos condomínio fechado aqui em Maringá, que foi o Rio Romeirinha a gente falava entancado, né? Ele foi feito, uma barragem ali, virou um lago que dá para andar até de jet ski lá. Né, num grande condomínio fechado. Então, por que os condomínios para a população de alta renda, os prédios que têm né, apartamentos grandes e valiosos, estes têm piscinas, têm água, têm espaço né, até para valorizar aquele espaço, e para a população em geral não. Então, eu sou a favor, sim, tá, de a gente implantar muitas áreas. Eu chamaria de Parque das Águas. Né, que é o equivalente, por exemplo, a esses parques que nós temos privados, que para a pessoa passar um dia lá fica caro. E a família não consegue comprar o seu passaporte e ir passar um domingo, por exemplo, num parque privado aquático aqui da região. Então vamos fazer assim. E a questão de que, né, a oposição sempre fala que mas a manutenção é muito alta. Eu moro na Zona 2, você falou isso no começo, só na minha quadra tem 5 piscinas. Né, olhando de cima, né, dá para ver, tem 5 piscinas. Uma família mantém uma piscina. Um orçamento público de mais de 3 bilhões de reais. Se você fizer um processo de manutenção e de gestão adequada, você mantém tranquilamente todas as áreas de água para a população usar. Só quero fechar isso dizendo o seguinte, o prefeito Adriano Valente, quando ele implantou o lago do Parque do Ingá, ele levou pauleira de todo mundo. Mas ele disse, não, eu quero... Aqui, naquele momento não era um lago para contemplar, era um lago para as pessoas usarem, né? Para irem lá final de semana, fazer piquenique. E aí todo mundo dizia, vai virar um monte de sujeira, vai deixar consequências que não são legais para a Zona 2, para a área central.
Não, ao contrário, virou um espaço maravilhoso, incorporou-se ao Cartão o postal, cartão né? postal Aham. da cidade, né? E tá lá, né? Infelizmente hoje mal cuidado e sofrendo a perda das águas, mas isso também dá para resolver. Muito bem. Professora, começamos os nossos 20 minutos lá. Começamos às 8h20, agora 8 horas e 39 e 46 segundos. Vamos encerrar da mesma forma que eu encerro com todos, tá? Que Deus te abençoe e te proteja. É um caminho que não é fácil, ser pré-candidata a prefeita, ser candidata a prefeito, depois ser prefeito, administrar uma cidade. Então que Deus te abençoe e te caminhe sempre, sabe? Porque muita sabedoria e muita inteligência nesse processo, tá bom? E é importante ter mulheres participando cada vez mais da política, né? Concordo com a senhora nessa posição, que a mulher tem que conquistar cada vez mais o espaço e liderança, dominar, administrar e participar mais da vida da sociedade. Certo? Amém. Que Deus abençoe a mim, a vocês aqui e a toda a nossa população. Amém. Amém. Professora Ana Lúcia, do PDT, que está como vereadora em Maringá, com nome à disposição para concorrer à Prefeitura da Cidade Canção no ano de 2024, tá bom? Ela ainda segue aqui no grupo, vai agora participar do GMC Online e depois da CBN, e você acompanha, claro, a repercussão nas próximas horas nas redes sociais. 8 horas e 40 minutos. Bom dia, Maringá! Bom dia! Antes